Hoje nós vamos meditar um pouquinho no texto de João 10, 19. João 10, 19 nos diz assim, Jesus dizendo, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará passagem. Isso é o próprio Senhor Jesus dizendo, né? 10, 9. Isso, João 10, é isso, desculpa, é 10, 9, né? Aqui Jesus está dizendo que Ele é a porta das ovelhas e quem entrar por ela será salvo. Isso, Senhor, nós temos aprendido, né, através do Evangelho da Cruz, que a porta, digamos, para a nossa salvação, acho que ela foi aberta lá na cruz do Calvário, com a morte do Senhor Jesus, onde nós fomos incluídos juntamente com Ele. Ali abriu o verdadeiro caminho, a verdadeira porta, né? E essa porta, ela nos dá a ideia de que quando nós passamos por essa porta, que é Cristo, que Ele diz ali, eu sou a porta, é onde nós temos o livre acesso até o Pai. E isso foi conquistado lá na cruz, com o Senhor Jesus. Quando nós fomos atraídos em sua morte e na sua ressurreição também nós ressuscitamos juntamente com Ele. Porque Ele fala que esse entrar nos dá a ideia de ter acesso ao Pai, porque lá em Efésios nos fala sobre isso, Efésios 2, 17 e 18, que diz assim, e vindo evangelizar paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque Ele antes tem acesso ao Pai em um Espírito, por Ele. Quer dizer, por Ele antes temos acesso ao Pai em um Espírito. Por Ele quem? Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, né? Nós temos, por graça, recebendo essa revelação, que Ele é o nosso acesso até o Pai. Isso faz uma diferença, porque às vezes a gente ouvia, e muitos ainda ouvem só falar sobre Jesus, mas assim, uma coisa muito superficial. Mas à medida que o Senhor vai se revelando a nós, quando Ele, aqui como nós temos essa revelação, é quando nessa palavra que Jesus fala, eu sou a porta, traz uma visão muito diferente daquilo que nós muitas vezes lá atrás ouvíamos falar. E isso, essa porta nos foi aberta lá na cruz, quando Ele se deu por nós. E quando nós entramos pela porta do Senhor, a nossa vida começa a ser transformada dia após dia. Porque essa porta nos dá a entender que quando nós entramos nessa porta, depois lá na frente nós vamos ver que é tipo assim, quando nós passamos a viver em Cristo, a nossa vida começa a ser mudada. Lá mais pra frente nós vamos ver isso. Porque nós temos uma ideia assim, quando nós entramos pela porta de uma casa, por exemplo, se eu vou na casa da irmã Ivone, eu não posso chegar lá e começar, não, vou mudar isso daqui, vou tirar isso aqui daqui, não. Por quê? Porque lá é a casa dela. Então, quando nós entramos na porta de uma casa, nós temos que nos submeter às condições estabelecidas pelo dono da casa. Nós não podemos chegar e fazer o que queremos, como na nossa casa. Não é isso? Você não vai chegar na casa e vai ficar meio tempo bedelho na casa. A pessoa tem as suas regras, seus horários, seus costumes. Você não vai chegar mudando. E o Senhor Jesus disse lá em Mateus 7, 13 e 14. Ele fala lá,
Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porta estreita é a porta e apertado, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Esse entrar na casa de uma pessoa e você não poder fazer nada, não mudar nada, isso, quando nós entramos pela porta, como fala ali, que o caminho é estreito, que conduz para a vida, quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, o que acontece? Nós não somos mais nós. Então, assim como nós não podemos mexer na casa do vizinho, a nossa vida não é mais nossa. Quem que tem que governar? Nós entramos pela porta. A porta é Cristo. Se nós adentramos para viver uma nova vida com Ele, nós podemos fazer mais do que nós queremos? Da maneira que nós queremos? Podemos chegar, não, Senhor, isso aqui não está bom aqui, ó, vamos mudar aqui. Podemos fazer isso? Não. E louvado seja o Senhor, porque a nossa entrada só foi possível porque o Verbo se fez carne. Foi possível através da pessoa de Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. E o Senhor Jesus, como homem sem pecado, Ele atraiu para o seu corpo os nossos pecados. Nós temos visto isso. Lá em Romanos 8:3, ele fala, o texto fala assim: portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e não tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Isso é uma realidade de salvação que nós temos aprendido. O Senhor, por graça, tem nos ensinado isso. Que Ele se fez carne, Ele enfermou pelos nossos pecados. E Ele nos atraiu no seu corpo, né? Todos os nossos pecados. E aqui fala, né? Enviou o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Nós sabemos tudo que aconteceu lá na cruz, no momento da escuridão, das trevas e tudo. Porque Deus condenou o seu próprio Filho, né, com o nosso pecado. Então, Ele abriu esse novo e vivo caminho, como diz a palavra, essa porta de salvação para nós hoje. E ali fala, no texto que nós vemos lá em João 10:9, fala que entrar por mim, que ele fala, se alguém entrar por mim, o sentido de entrar por mim significa que estamos incluídos e identificados nele, e que tudo que é dele é nosso. É aquilo que acabei de dizer. Se nós somos dele e ele é nosso, então a nossa vida não nos pertence mais. Nós não podemos mais agir como nós queremos, fazer aquilo que nós queremos. Aquilo que o pastor sempre fala, tudo nós temos que, Senhor, é a tua vontade? Senhor, é isso? Senhor, é isso que nós temos que fazer. Aí fala que o seu sofrimento é nosso, a sua morte é nossa, a sua ressurreição é nossa e a sua vitória também é nossa. Porque nós fomos identificados nele, tudo dele é nosso. Agora, vamos abrir um parênteses aqui, né? Não podemos pensar como alguns que pensam, eu sou filha do rei, tudo aqui me pertence. Não é isso. O evangelho é loucura, porque quando você fala assim, tá, então, se nós pertencemos a Cristo, então tudo que é dele é nosso e nós somos dele. Aí vem o sofrimento, dele é nosso, a morte é nossa. Aí vem, graças a Deus, a sua ressurreição e a sua vitória. Mas antes dessa ressurreição, essa vitória, tem um
um trechinho ali a ser percorrido. E é maravilhoso para nós, filhos de Deus, quando somos provados, humilhados, tentados. Deus, nesse momento, nos vê em Cristo. Participar da vida de Cristo é o evangelho de loucura mesmo. Porque, como Paulo sempre dizia, né? O prazer, né? Quando nós somos humilhados, tentados, porque Deus não vê mais nós. Ele nos vê em Cristo, no seu Filho. Graças a Deus por isso, porque se Ele vê nós mesmo sem Cristo, estamos errados. Louvado seja o Senhor por isso. Em Efésios 2:4 nos fala assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Após sermos revestidos de Cristo, que é a nossa justiça, o Espírito Santo vai trazer em nossas vidas a beleza de Cristo. E até no mais íntimo do nosso ser, as virtudes de Cristo vão se manifestar. Quando nós temos uma vida crucificada, realmente, dia a dia, seguindo o Senhor, a vida dele vai se manifestando através de nós. A beleza dele, né, como foi dito numa mensagem lá atrás, a luz dele vai refletindo através de nós, para nós sermos como luz, né, aos que estão nas trevas. E isso, irmãos, é maravilhoso demais. E quanto mais nós compreendemos pela fé essa verdade, ou tudo que somos em Cristo, tanto mais profundo, prática e real será essa obra da cruz em nós. Quanto mais nós nos achegamos a Ele, quanto mais nós nos rendemos a Ele, quanto mais levamos o morrer da nossa vida, para que Cristo flua através de nós, mais prática e real será a obra da cruz em nós. Isso é um caminhar de vitória na pessoa do Senhor. A nossa segurança depende dos cuidados, né? E de estarmos em Cristo Jesus. Essa é uma verdade que nós temos que sempre termos em nosso coração. Que nós precisamos estar em Cristo, como o pastor sempre tem falado, é segurança para nós, dessa jornada, porque nós sabemos que as coisas estão de mal a pior, mas em Cristo nós somos seguros, estamos firmes. Aqui fala aqui, no texto quando fala entrará e sairá e achará pastagem, na parte final do texto que nós lemos lá de João 10:9. Ele é para as ovelhas a autoridade que lhes permitem saírem do aprisco e o meio para ali entrarem. Que ele fala, entrará e sairá e achará pastagem. Entrando lá, estão salvos para entrar e sair. Isso é podemos dizer, é uma liberdade. Entra e sai. Acha pastagem? É uma liberdade. Aqui fala porque não tem mais o jugo das ordenanças que guarda as ovelhas do perigo exterior, mas mantém em prisão interior, que é a religião. Você entra, mas só que você vive preso em ordenanças de homem, leis de homem, mas em Cristo nós não temos isso, nós somos livres. Porque Ele tem autoridade para nós entrarmos e também para que nós possamos sair. E estando nele, estamos salvos. As ovelhas de Cristo são livres. Em Cristo nós somos livres, temos a liberdade. Ele nos conquistou isso. Não mais na religião, não mais na escravidão, naquele peso que nós temos que fazer para alcançar a salvação. Isso é muito bom. A nossa segurança depende dos cuidados do nosso bom pastor, que é Cristo.
E nessa liberdade somos alimentados de boas e ricas pastagens que nos fornece em seu amor. Isso é precioso demais, porque o nosso bom pastor Cristo Jesus, Ele cuida, Ele nos alimenta, Ele nos nutre com a sua palavra, Ele nos dá de beber, Ele nos dá a conhecer, né? Que nós nos achegamos a Ele, Ele tem se revelado a nós. E lá, quer texto melhor para dizer isso, que é Salmo 23, o versículo 2 e 3, que fala, o salmista fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é o nosso bom pastor, louvado seja o Senhor por isso. Nos nutre, nos dá água, refrigera a nossa alma, nos guia pelas veredas da justiça, nos guia em toda a verdade, como diz a sua palavra. Isso quer dizer que já não é mais o judaísmo com suas regras, não é mais a lei com as suas regras, não é mais o judaísmo, mas é a salvação de Cristo, a liberdade e o sustento. Isso é a vida abundante que o Senhor Jesus nos dá. Em Cristo nós podemos gozar de uma plena liberdade. Lá em João 8,36, nós não vamos ler, mas ele fala isso. Não, vamos ler, está aqui já. Nos afirma isso, que fala que se, pois o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Isso é gozar plena liberdade em Cristo Jesus. Se Ele, o Filho, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Somos livres da maldição da lei, livres do pecado, da morte, livres do domínio do pecado e livres da escravidão dos homens, que é a lei, é o jugo que os homens colocam. Eu não sei vocês, mas eu já li muito sobre o jugo de homens, de igreja. Aonde se eu cortasse um dedinho do cabelo, né, Paulinho? Era 6 meses de gancho sem poder participar da Santa Ceia. Se eu cantava no louvor, eu não podia mais. Qualquer atividade que eu participava da igreja, eu tinha que ficar 6 meses de gancho. Jugo de homem. E entre outros, deve ter muitos tipos de jugo. Mas em Cristo nós somos libertos disso. Porque isso não faz a diferença. O Senhor não está preocupado se eu vou cortar um dedinho, 2 dedinhos, 5 dedinhos no meu cabelo, se eu vou cortar um palmo, se eu vou cortar curtinho. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a minha salvação. Do meu coração está quebrantado, rendido diante dele. Da minha, digamos, do meu prazer em meditar na sua palavra, do meu prazer em estar diante dele, buscando ele, orando, no meu momento devocional, no meu momento em secreto com ele. Infelizmente, muitos vivem no jugo e eu já vivi isso. E hoje eu louvo ao Senhor pela liberdade que há na pessoa de Cristo, porque esse Evangelho nos mostra isso. Em Cristo nós somos livres. Em Gálatas 3,10, nós não vamos ler, mas fala sobre a maldição da lei. Lá fala tudo. E todos que estão sobre o terreno ou princípio das obras estão sobre a maldição. Homens querendo ganhar a salvação por obras. Tem alguns até que ousam dizer: não, mas eu faço caridade, eu faço isso, eu faço aquilo, estou salvo, querendo ganhar a salvação por obras. Mas a gente sabe que a salvação custou muito caro, custou a vida do Senhor Jesus, custou o seu sangue, custou a separação do Pai com Ele ali naquele momento de angústia, onde houve trevas na hora da sua morte. Aí qualquer coisinha boa obra que eu fizer, ser bonzinho,
Eu vou ser salvo por causa disso? E aonde que fica o sacrifício do Senhor Jesus? Aonde fica essa obra? Podemos dizer com certeza que aquele que está em Cristo não tem lugar para mais nada, está completo. Aquele que está em Cristo não tem lugar para mais nada, se sente completo em tudo. Podemos estar atribulados, sim, podemos estar angustiados, sim, como Paulo e todo, se a gente for ver homens e homens aqui, tiveram seu momento de depressão. Elias foi lá se esconder lá. Podemos ter tudo isso, mas estando em Cristo, não é isso que nos governa, não é isso que determina a nossa alegria. Nós não precisamos de estar abastecidos, ganhando muito dinheiro para estar alegre, porque Ele é a nossa suficiência. Nós não precisamos estar com a nossa saúde 100% para estarmos alegres, porque Ele é o nosso tudo. Porque ao contrário disso, nós podemos ter, se fosse assim, os ricos não ficavam doentes, não tinham depressão, não tiravam a sua própria vida. Por quê? Eles não têm o de mais precioso, que é a pessoa de Cristo. Nós temos um tesouro nesse vasinho de barro aqui, imperfeito, que é a pessoa de Cristo. E não escapa mais nada, as coisas vão perdendo o sentido, vão perdendo aquele valor, como Paulo dizia para ele. Porque Cristo era a sua suficiência. Ouvi tudo que Paulo dizia de um homem que era perseguido, passava fome, passava frio, era açoitado, ficou quanto tempo na prisão e por fim a morte foi decapitado. Na nossa mente humana, que pessoa falaria o que Paulo fala, que a alegria dele, a satisfação dele estava na pessoa de Cristo, e a gente como humano olhar para assim, esse homem está totalmente ferrado, gente. Aonde? Eu imagino Paulo magro, machucado, acabado fisicamente, mas eu imagino que ele deveria ter um olhar, um sorriso. Às vezes eu fico imaginando quando eu leio sobre Paulo, porque a satisfação era Cristo na vida dele, tanto que ele contagiava as pessoas. Basta lermos as cartas que até hoje fala conosco. Era de alguém que tinha a pérola mais preciosa no seu interior, que era Cristo. Nós vemos isso, que eu fiz aqui, né, que eu falei na vida de Paulo, que ele encontrara na pessoa de Cristo tudo o que ele precisava. A sua suficiência em tudo era Cristo. Lá em 1 Coríntios, apenas um dos textos que ele fala em 1 Coríntios 2,2, ele fala: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A glória da pessoa de Cristo havia impactado completamente a vida de Paulo. Tanto que lá em Filipenses 3, 7, 8, ele diz, né, que o que era lucro para ele, ele considerava perda por causa de Cristo. E por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo era nada para ele. Que pessoa hoje diria como Paulo? Que toda a sua riqueza, não me interessa nada. Ele considerava lucro, única coisa era Cristo. Tudo aquilo que poderia dar lucro, que era lucro para ele, não é nada.
Que é grandeza, que a turma acha que a grandeza é considerada um mistério. Porque nós sabemos que o Paulo não era um qualquer, né? Humanamente falando, né? Ele era um estudado. Eu acredito que lá no tempo ele deveria até ter uma estabilidade boa, financeira. Mas ele considerou tudo como perda por causa de Cristo. E por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, tudo era nada para ele. Era um homem que aprendeu a caminhar com Cristo. Aqui ele fala do conhecimento de Cristo. À medida que ele foi conhecendo Cristo e Cristo cada vez mais se manifestando através da vida dele, o resto para ele era tudo refúgio. Nada mais tinha valor para ele. E eu creio que a vida do verdadeiro cristão é como Paulo nos ensina, dia a dia, conhecendo mais a Cristo, a gente vai sentindo que o mundo não tem mais valor, a gente não tem mais apego àquelas coisinhas que a gente tinha, aqueles sonhos. Eu tenho um sonho disso, eu quero aquilo. À medida que você vai conhecendo a Cristo, você vai tendo vida com Ele. E é esse o propósito do Senhor, porque nós temos que aprender a desfrutar das riquezas da pessoa de Cristo aqui. Começar aqui, porque nós teremos uma eternidade toda com Ele. E eu creio que essa obra ela é tão maravilhosa, porque é necessária, porque senão a gente fica se apegando a esse mundo. Nós queremos uma casa, nós queremos um carro, aí a casa não está boa, a gente quer uma casa maior, a gente quer uma casa melhor, a gente já quer um carro melhor, a gente já quer um emprego melhor. É ou não é? De repente já queremos sair e conhecer o mundo afora, país. E se nós estivermos apegados a tudo isso nesse mundo, nós vamos pensar na eternidade? Tem um texto que fala, né, para desarraigar desse mundo, né? É o Senhor do universo. Para desarraigar. E é isso que acontece. Ele vai usando a circunstância que nós vamos passando para nos desarraigar desse mundo, porque aqui nós somos peregrinos, nós não pertencemos a esse mundo. Aqui nós só estamos de passagem. Aquele filme Peregrino, como ele ensina muito isso, como ele fala. Que ele começa com aquela baita daquela mochila, aquela coisa, e aos poucos ele vai soltando. Quando ele chega lá para atravessar o rio, ele não tem mais nada. Ele não tem mais nada, ele está livre, solto. E essa é a obra que o Senhor quer fazer em nossas vidas. A partir do momento que nós entramos nessa porta, que é Cristo, é para nós não mais sermos nós mesmos. Sermos totalmente dele e permitir que ele, não sermos teimosos, e permitir que ele trabalhe em nós da maneira que ele achar que tem que ser trabalhado, porque ele nunca erra, ele sabe como trabalhar em nós, ele sabe como mudar cada coração, de uma é de uma forma, do outro é de outra forma, ele sabe como trabalhar. O que nós temos que fazer apenas nos render e pedir, como o pastor sempre fala para nós, sempre nas nossas orações: Senhor, dá-te conhecer a nós, nos revela mais da tua pessoa, porque quanto mais nós tivermos da pessoa de Cristo, mais nós agradaremos o coração do Pai, porque nós caminharemos de acordo com a sua vontade, mais seremos transformados e mais deixaremos de nos apegar às coisas desse mundo e nos preparar para a eternidade. O Senhor Jesus veio nos dar vida em abundância, vida que nasce da morte, vida ressurreta. Em João 10:10 ele fala isso. E se não temos a revelação de que a única porta de entrada é a pessoa de Cristo, fatalmente seguiremos no caminho de morte. Se nós não tivermos essa revelação que a porta de entrada é Cristo, poderemos com certeza fatalmente seguir um caminho de morte.
E morte eterna, não é morte física, não. É morte eterna. É porta larga. Oi? É porta larga. A porta larga, exatamente, Maria José. Que é a porta larga. Nós temos que ir pela porta estreita, porque é estreito o caminho. Não cabe bagagem. Não cabe bagagem desse mundo. Não cabe a nossa bagagem que a gente vai adquirindo conforme vamos vivendo os anos passando aqui. Não cabe. É estreita. Então, como peregrino, conforme vai estreitando o caminho, não, isso aqui já não dá mais. Isso aqui está me segurando de eu prosseguir. O caminho está funilado, está com aquela baita mochilona. Não, ó, tem que esvaziar um pouco essa mochila, porque senão eu não vou passar nessa largura. Aí você vai despojando, melhor, tirando. O ego inflamado também não vai. Nariz muito inclinado também não vai. O egocentrismo não vai. A autoconfiança não vai. O se achar que é autossuficiente, que não precisa do Senhor, também não vai. João, lá em Apocalipse, fala que João, quando foi arrebatado aos céus, ele viu uma porta aberta. E o que ele viu? O trono de Deus. Lá em Apocalipse 4, 1, 2 fala isso. A revelação do céu é dada para aquele que morreu em Cristo. Porque é essa revelação do céu que nos faz querer cada dia mais sermos semelhantes a Jesus Cristo, a renunciar a nós mesmos. Precisamos que o Senhor nos dê essa revelação do céu, essa visão do céu, para que a nossa alma queime, que o nosso coração deseje ardentemente seguir fielmente ao Senhor Jesus. Deseje ardentemente morrer para que Cristo flua cada vez mais, viva cada vez mais em nós, para que nós possamos desfrutar a eternidade com Ele. Imagina a visão que João teve, deve ter sido tremendo, impactante. E nesse céu nós sabemos que lá existe um trono e nele está Deus assentado, governando cada detalhe da nossa vida. Tem aquele, eu não sei qual salmo que fala, né, que o Senhor, ele fala que o meu corpo informe, se formando ainda no ventre da minha mãe, isso. E ele fala que ele escreveu todos os livros. Isso, governando cada detalhe da nossa vida. O Senhor já sabe, Ele já escreveu desde lá do ventre da nossa mãe, todos os dias da nossa vida. Quando vai ter o nosso prazo de validade? Por isso nós precisamos, irmãos, estar firmados na rocha de Cristo. Entrarmos fielmente, confiadamente nessa porta que é Cristo. Para que nós possamos caminhar com Ele dia a dia, sendo transformados à sua imagem e semelhança, como é o desejo do Senhor, do Pai. Entremos pela porta que é Cristo. Quem entra por Ele tem a salvação. Além da salvação, achará pastagem. Será saciado todos os dias com o verdadeiro maná do céu. Viverá a verdadeira vida e será livre. Jesus disse: eu sou a porta. Entremos por ela, irmãos, confiadamente, firmemente, sem vacilar, sem duvidar, e nos rendendo totalmente ao Senhor Jesus Cristo. E que Ele continue fazendo essa grande obra em nós. Deus abençoe.